Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta mensagem é a segunda parte de 4 neste estudo sobre Deus e os vários aspectos que nós observamos nas pessoas divinas. Na primeira parte, nós falamos sobre a abordagem ao estudo, a necessidade de humildade da nossa parte, de reverência para com Deus, quando estudamos qualquer coisa sobre Deus. Agora, nesta segunda parte, vamos focalizar Deus Pai. O Pai é divino. É difícil achar alguém que afirma acreditar na Bíblia, mas que nega a divindade do Pai. A Bíblia frequentemente fala sobre Deus como Pai. E nesta parte do estudo, nós vamos considerar algumas informações sobre Deus Pai. Deus é apresentado nas Escrituras como Pai dos homens. As descrições de Deus como Pai são muito comuns no Novo Testamento, e até muito mais no Novo do que no Antigo. No Antigo Testamento, o conceito de Deus como Pai é principalmente uma maneira de descrever a relação que Ele tem para com os homens, especialmente como Pai do seu próprio povo. Por exemplo, no livro de Salmos, Salmo 10, versículo 14 diz: "A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão." No Salmo 68, versículo 5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. E Salmo 103, o versículo 13 diz: "Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem." Outros livros também falam nesse sentido da relação de Deus com seu próprio povo. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 4, quando Deus mandou Moisés para tirar o povo escolhido do Egito, ele disse: "Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito." E no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2, versículo 10, "Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus?" Deus é apresentado como Pai do seu povo. Nestes casos que nós temos visto no Antigo Testamento, a ênfase não está numa distinção entre uma pessoa divina e outra. Não é o Pai em contraste com o Filho, Cristo, mas Deus como Pai dos homens que pertencem a Ele. Nesse sentido, o próprio Filho, Jesus, pode ser descrito como nosso Pai, que é o caso da profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que fala sobre o Messias e diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Todos esses casos no Antigo Testamento mostram algo especial do relacionamento que Deus tem com seu povo. No Novo Testamento, se torna comum falar do Pai, e neste caso, muitas vezes faz uma distinção entre o Pai e o Filho, entre o Pai e Jesus Cristo. Vamos ver alguns trechos que falam sobre Deus como Pai e observar que algumas vezes existe realmente essa distinção entre Pai e Filho. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: "Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Aqui, Deus é Pai de nós. Mateus 5, versículo 45, "Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste." Mais uma vez, Deus em relação aos homens. E Mateus 5, versículo 48, "Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste." Quando chegamos em Filipenses capítulo 1, versículo 2, observamos que Deus é nosso Pai, mas que também comenta sobre Deus e Jesus. "Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo." E no mesmo sentido, em Colossenses 3, versículo 17, "E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Aqui o Senhor Jesus é distinto de Deus Pai. E assim no Novo Testamento observamos que é muito comum falar sobre Deus como nosso Pai.
Agora vamos focalizar essa distinção feita entre Deus Pai e Jesus Cristo. Um conceito que aparece em algumas das profecias do Antigo Testamento, mas, como vamos observar, se torna bem mais comum no Novo. Primeiro, no Antigo Testamento, Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, a relação do Pai com o Filho, o Messias. Salmo 89, versículos 26 e 27. Ele me invocará, dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E quando chegamos ao Novo Testamento, claramente observamos essa distinção entre o Pai e o Filho. Vamos ver vários trechos, começando no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque dizia que Deus era seu próprio Pai. Capítulo 14, versículo 28. Jesus disse, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E nas cartas do Novo Testamento encontramos também trechos como Romanos capítulo 1, onde o versículo 7 diz, graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É muito comum observar essa distinção no Novo Testamento entre Pai e Filho, entre o Pai e Jesus Cristo. Quando falamos sobre Deus, Deus Pai, observamos que o Pai é divino, que Ele é o Pai dos homens e Ele é apresentado também como o Pai de Jesus Cristo. Na próxima parte deste estudo, vamos passar por uma segunda pessoa e falar sobre o Filho e como o Novo Testamento apresenta para nós Jesus Cristo, o Filho, como Deus.